essas ilegalidades ou desproporcionalidades dessa norma. E uma das desproporcionalidades dela, ou até mesmo ilegalidade no sentido de vício, né, de motivação, é que quando a Secretaria foi questionada do porquê dessa norma, essa norma, para vocês terem ideia, no âmbito, as exigências que ela faz, no âmbito nacional só são aplicáveis a hidrelétricas, a grandes hidrelétricas, né? Ela foi quase copiada de uma norma do IBAMA aplicável para hidrelétricas somente. E aí eles levaram para o estado do Maranhão colocando aplicável para todos os empreendimentos, inclusive para os pequenos. Pois bem, e aí quando foi questionado para a Secretaria de Meio Ambiente por quê, isso já tem um tempo, tá? Essa não é dessa atual gestão, não. Eu estou olhando aqui para o meu amigo, da gestão passada. Mas enfim, quando foi questionado o porquê dessa portaria, a resposta da SEMA, muito provavelmente escrita pelos técnicos que a elaboraram, foi: porque nós precisamos de dados. O estado do Maranhão precisa de dados. Ou seja, intenção louvável, precisamos mesmo de dados. Mas será que é obrigação do empreendedor trazer esses dados que extrapolam o impacto do seu empreendimento? Um empreendimento que não tem impacto nenhum, por exemplo, na fauna aquática, porque não tem nenhum corpo hídrico próximo do empreendimento. Mas aí a Secretaria exigia que você tivesse diagnóstico de fauna aquática, do grupo da fauna aquática, e você alargasse até a sua área de influência do empreendimento, o círculo que você faz do estudo, né, onde você vai fazer o estudo, para pegar qualquer corpo hídrico em volta, por mais distante que fosse, para poder ter a fauna aquática no seu estudo. Isso tem lógica? Não. E isso contraria a legalidade. Em que sentido? Você está colocando sobre os ombros do empreendedor a obrigação de gerar dados, mesmo quando esses dados não têm relação com o impacto da sua atividade. Então, aqui é um vício de motivação. Pois bem, então, eu fiz esse parecer, aí tem aqui várias questões colocadas, falei da pirâmide normativa aqui, a gente tem que obedecer o que está na hierarquia das normas, a gente não pode, através de normas infra-legais, né, normas regulamentadoras, criar obrigações novas ou que saem totalmente da proporcionalidade comparando com o que já existe. E um outro estudo de caso foi sobre a instrução normativa do IFAM, essa é nacional, de âmbito nacional, não é do estado do Maranhão, é nacional, e que também na época provocou uma polêmica imensa. E aqui os prejudicados foram não apenas os empreendedores, mas também os órgãos licenciadores, os órgãos ambientais. A própria Secretaria de Meio Ambiente, nessa época, eu conversei bastante com a Secretaria de Meio Ambiente quando eu fiz o parecer relacionado a isso. Por quê? Porque basicamente o IFAM não é um órgão do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, não é um órgão licenciador ambiental, mas ele paulatinamente foi se assenhorando do licenciamento ambiental, exigindo participar do licenciamento ambiental. Quando tem prédios históricos tombados, sítios arqueológicos na área do empreendimento, ok, tem que participar mesmo. Mas ele foi exigindo participar mesmo quando não tem nada de arqueológico ou histórico ou tombado na área do empreendimento, nada. E aí ele foi fazendo isso para exigir que os empreendedores fizessem estudos arqueológicos prévios na área para talvez descobrir alguma coisa debaixo da terra, mesmo quando não tem nenhum indício de haver alguma coisa ali, mesmo quando não tem nenhum sítio arqueológico em volta e mesmo quando a área já está toda tropizada. Já é uma área tropizada há séculos, décadas, nunca foi encontrado nada, mas ele estava exigindo que todos os empreendimentos com revolvimento do solo passassem pelo IFAM antes de ter a licença ambiental. E estava inclusive exigindo que os órgãos ambientais requeressem a sua anuência, a sua manifestação antes de dar a licença ambiental. E foi uma confusão, isso é uma confusão não apenas no estado do Maranhão, mas nacional, mas eu fiz um parecer com estudos de caso do estado do Maranhão, esse parecer aqui, falei sobre legalidade, novamente pirâmide normativa. Eu falei, por exemplo, que o IFAM, o licenciamento arqueológico feito pelo IFAM, ele é um braço do licenciamento ambiental, mas o IFAM estava tentando fazer um tronco paralelo, como se fosse independente e inclusive tentando usurpar, e essa palavra foi dita por um juiz, usurpar a competência dos órgãos ambientais, dizendo quando deveriam os empreendedores fazer o licenciamento arqueológico. O órgão ambiental nem pedia manifestação do IFAM, o IFAM mandava carta para o empreendedor e dizia: empreendedor, mesmo que o órgão ambiental não peça a manifestação, você tem que pedir, porque senão eu vou mandar embargar a sua obra. E aí ficava expedindo cartas para os empreendedores, expedia carta para o órgão ambiental, dizendo que o órgão ambiental iria incorrer em crime contra o patrimônio
histórico arqueológico se não exigisse a manifestação do IPHAN. Pois bem, aqui, por exemplo, nessa cartilha do IPHAN, está dizendo isso. Se o órgão ambiental não solicitar a manifestação, a cartilha diz, o empreendedor ainda assim deverá protocolar a FCA no IPHAN, ou seja, pedir para iniciar o licenciamento do IPHAN, mesmo quando o órgão não pede. Então, eu fiz uma tabelazinha mostrando as ilegalidades de tudo isso e as consequências, né? As consequências de tudo isso. Os estudos arqueológicos são muito caros. A presença de um arqueológico em campo, que era uma outra coisa também que o IPHAN exigia, a depender do caso, é muito caro. E isso estava provocando uma grande onda de desinvestimentos na construção civil, não só no estado do Maranhão, mas em vários outros estados do Brasil, um atraso muito grande de obras. E aí, uma das decisões judiciais, a gente acabou entrando com mandados de segurança em vários casos, uma das decisões judiciais, o juiz disse o seguinte: o exercício do poder de polícia pelo IPHAN, né, quando ele ia lá e embargava a obra, não autoriza o demandado, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente, no caso o IPHAN entrou com uma ação contra a Secretaria de Meio Ambiente nesse caso, tentou criminalizar a conduta da Secretaria de Meio Ambiente. Então, não autoriza o demandado a estabelecer condições que extrapolem as exigências da própria autoridade ambiental competente. Em verdade, poderá o réu, ou seja, o IPHAN, se valer de outros mecanismos que permitam a proteção do meio ambiente cultural, sem que haja, contudo, usurpação da competência do órgão ambiental licenciador. Bom, então, como solução, o que a gente precisa? Primeiro, o próprio Estado e os agentes estatais fazerem um autocontrole, evitando criar normas de gabinete que comprometam a legalidade e a segurança jurídica. Como é que eles vão fazer esse autocontrole? Sempre muita atenção à hierarquia das normas. Lembrar que quando você está criando uma norma técnica, uma norma infralegal, uma norma regulamentadora, elas têm que se ater às exigências, às obrigações já pontuadas nas normas hierarquicamente superiores. Você tem uma moldura interpretativa ali, mas você não pode extrapolá-la, tá? E, principalmente, quando você tiver em dúvida se está extrapolando ou não, se vai provocar um efeito reverso ou não, converse com as partes possivelmente afetadas por aquela norma, com a sociedade, com grupos de interesse. Na minha visão, o diálogo com a sociedade civil nunca é demais, sempre traz resultado positivo. Reuniões técnicas, por exemplo, audiências públicas, principalmente quando elas são chamadas com aquela intenção mesmo de ouvir os grupos, as pessoas interessadas, e não só de fazer polêmica, não só de polemizar, mas principalmente de chegar a soluções. E, por fim, em relação à sociedade civil, essa tem que estar sempre atuando de forma plural, de forma ativa, controlando o Estado, tá? A gente precisa fechar esse abismo teórico-prático. Essa é uma figurinha que eu uso nas minhas palestras sempre, né? Esse termo abismo teórico-prático eu também usei na minha tese, para lembrar que a teoria do desenvolvimento sustentável, incluindo normas, leis, é uma lebre correndo lá na frente. Tipo, no papel a gente consegue colocar tudo que a gente quer. Agora a prática é uma tartaruga lá atrás. E esse abismo ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Então não adianta a gente colocar normas regulamentadoras, né, que exigem mesmo de forma concreta uma determinada ação na lebre lá na frente, se a tartaruga lá atrás não consegue acompanhar. A gente precisa, sim, de normas que ajudem essa tartaruga a andar mais rápido. Eu acredito plenamente que precisamos, através do direito, das normas, incentivar medidas ambientais mais efetivas, incentivar determinados setores econômicos, energias renováveis, por exemplo. A gente precisa usar o direito para fazer com que a tartaruga ande mais rápido e a gente reverta a situação de sustentabilidade ambiental que é crítica, né, que é urgente. Mas para fazermos isso, a gente tem que ter sempre em mente que uma boa intenção não garante necessariamente um bom resultado. A sua intenção não vai necessariamente resultar um bom resultado. Você precisa, o agente público, o agente estatal, precisa sempre estar, sempre ter em mente, né, os princípios da legalidade, o sistema normativo como um todo, e a melhor forma de fazer isso e não extrapolar
é através da participação, ouvindo a sociedade. Muito obrigada. Bom, alguma perguntas? Por favor. Eu só compartilhar uma experiência, e aí, obviamente, ouvir sua opinião a respeito. Bom, eu sou agente pública de Estado, me chamo Tassiane, sou mestre em Ciências Ambientais aqui pelo UFSCar, e minha linha de pesquisa foi em Democracia Ambiental com o professor Celso. Bem, eu queria compartilhar então uma experiência que eu tive. Eu trabalho no IBAMA, na fiscalização ambiental, e dentro da área de poluentes. Então, um dos temas que do meu cotidiano são os agrotóxicos. E, recentemente, antes de eu iniciar o mestrado, nós passamos por uma situação de fiscalização em indústrias de agrotóxico, como um processo de aprendizado, digamos assim, porque era uma iniciativa que estava iniciando, né? Uma prática que a gente estava iniciando, e a gente precisava aprender junto com eles e junto com diversas áreas dentro da instituição como funciona o processo em si. Bem, fizemos a fiscalização, uma equipe multidisciplinar, que envolveu inclusive o Ministério do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, e ali, conhecendo o processo produtivo na planta industrial, nós nos deparamos com uma situação não prevista em lei. A gente tem, dentro da legislação ambiental, um emaranhado de leis, decretos, portarias, resoluções que se confundem, não necessariamente se complementam e muitas das vezes aparecem brechas legislativas. E ali, conhecendo o processo produtivo, nós nos deparamos com uma situação de que a empresa ela utilizava 3 práticas não previstas em lei, em nenhuma portaria, em nenhuma resolução, e que se tratava basicamente de revalidar, então é um processo que eles determinam dessa forma, a revalidação, que se trata de colocar uma nova validade naquele produto. Então, muda a embalagem externa e põe uma nova validade no produto agrotóxico. Eram 3 procedimentos distintos. O outro era de reformulação, então eles pegavam parte daquele produto agrotóxico vencido, porque é uma obrigação legal do produto do consumidor devolver o agrotóxico vencido, então retorna para a empresa, para a indústria. Então eles pegavam parte daquele agrotóxico vencido e colocavam na fabricação de um novo produto. E tinha um outro que mudava, um mudava só a embalagem externa, o outro mudava pouca coisa do princípio ativo ali do produto que já estava fabricado, produto formulado, e o outro que eles utilizavam, um outro procedimento que eles utilizavam o produto vencido para a fabricação de um novo produto. Bem, diante das incertezas e do vácuo legislativo, a gente é regido pelo princípio da precaução, dentro das questões ambientais. E eu vejo a sua palestra, gostei bastante, é bem interessante para mim, porque eu sou uma ativista ambiental, como estudante, como cidadã, e me pondero muito para não ser uma ativista ambiental dentro da minha instituição, apesar de ser quase inseparável. É muito difícil separar isso, e dentro da minha instituição eu vejo que, principalmente dentro da fiscalização, é quase que unânime esse comportamento ativista. Não é generalizado, mas ele é bem extenso. Bom, e aí, diante do princípio da precaução e de todos os compromissos ambientais, como cidadã, como agente pública, que eu tenho que assumir diante da postura da fiscalização, de não prevaricar, o que fazer, Então foi a situação, o que fazer diante de uma lacuna legislativa? Bom, pelo princípio da precaução, nós entendemos que a gente deveria embargar aquela atividade. Estou falando da maior planta industrial da América Latina, de agrotóxicos. Tivemos que embargar a atividade por não haver uma previsão legal para aquele procedimento. Isso resultou em reuniões que perduraram por cerca de 2 anos depois, envolvendo a Anvisa, porque a regulamentação do agrotóxico é tríplice, envolve IBAMA, Anvisa e MAPA. Então foram diversas reuniões envolvendo as três instituições, os 3 órgãos de governo. No entanto, eu posso te dizer que não houve em nenhum
justamente dentro da esfera do governo. Nós, dentro da questão da instituição ambiental, fomos bastante, assim, sofremos bastante, inclusive, assim, eu posso até dizer que recaiu no governo da gestão anterior e a gente sofreu bastante, posso dizer, abuso de autoridade por estarmos tratando com uma potência econômica, né? Então, recaiu pessoalmente sobre os agentes que estavam ali em campo e que decidiram tomar a ação de suspender e embargar a atividade diante de uma lacuna ambiental. E aí eu queria até entender um pouco com você como que você enxerga nesse sentido, a ponto de, assim, o meio ambiente ele sempre esteve à mercê das questões econômicas, né? Nós nunca estivemos a par das questões econômicas do setor econômico. Então, o setor econômico sempre prevaleceu sobre as questões ambientais. E no momento em que a legislação nem sempre ela é clara o suficiente e ela consegue abranger e abordar todas as situações, e diante do princípio da precaução ambiental, como você entende o ativismo ambiental dentro dessa área, dentro do papel de poder público, para que isso não deixe de ser, não caia em prevaricação, e que não, assim, esse limiar do não prevaricar e agir ativamente dentro do poder público, como você enxerga isso? Bom, perfeito. Primeiramente, muitíssimo obrigada pelo teu estudo de caso, pelo caso que tu trouxeste. É muito elucidativo, né? É justamente o que a gente estava comentando aqui. E como eu falei desde o início da palestra, eu tenho muito respeito, né, pelo sentimento ativista dos agentes públicos. Assim, é necessário que as pessoas tenham esse sentimento nas suas vidas para trabalhar bem, para trabalhar buscando aquela finalidade do interesse público, né? O que a minha palestra eu procurei trazer aqui foi quais são os limites para isso ser exercido dentro do poder público para não recair no abuso de poder, não cair até mesmo no efeito reverso da proteção ambiental, que foi o que eu coloquei, né? Então, como evitar, digamos, os riscos do ativismo de dentro do Estado, né? Bom, é o X da questão que aqui no final eu coloquei assim de uma forma mais resumida. Primeiro, eu entendo que os agentes públicos eles têm que ter muito autocontrole, e para ter esse autocontrole talvez até fosse interessante que regularmente, frequentemente tivesse no âmbito dos órgãos técnicos oficinas, cursos para explicar como funciona o sistema normativo, porque muitas pessoas, muitos técnicos não são da área do direito, são, por exemplo, biólogos, né? E não entendem realmente como funciona a pirâmide normativa. Acreditam que através de uma portaria eles podem exigir tudo que eles querem exigir, que eles na academia eles viram que era necessário exigir. Eu conversei com muito arqueólogo do IFAM na época que eu fiz aquele parecer. Eles diziam assim para mim: mas existe uma teoria da arqueologia que diz que tem mais probabilidade de encontrar resquício arqueológico, né, material arqueológico próximo de corpos hídricos. Por isso todo empreendimento que é próximo de corpo hídrico a gente exige que faça um estudo prévio de arqueologia. Eu falei, ok, mas pela lei, assim, se não tem sítio arqueológico em volta já encontrado, se não tem nenhum outro bem tombado em volta, você não pode exigir que o empreendedor faça um estudo arqueológico prévio, onde não tem sabidamente nada, né? Pode até ter alguma coisa escondida, mas não tem sabidamente nada, só porque tem talvez um potencial, e às vezes são áreas muito antropizadas já, no meio da cidade tem um corpo hídrico ali. O que já existe na lei também se o empreendimento estiver acontecendo e encontrar algo, aí tem que parar e chamar o IFAM, com certeza, tem que parar e fazer os estudos arqueológicos. Mas o que eu coloquei você não pode, porque a teoria acadêmica diz isso, mas a lei não está exigindo, exigir isso pelo seu sentimento ativista, né? Se você entendesse que todo e qualquer empreendimento que envolvesse revolvimento do solo, mesmo que fosse área antropizada, área que não tem sítios arqueológicos em volta nem nada, precisasse de um estudo arqueológico prévio, se você entende isso, a gente precisaria ter uma lei
agora ordinária, uma lei, por exemplo, nacional, feita pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, uma lei aprovada nas duas câmaras, né, Senado, no Senado, pelos deputados também, dizendo que isso deveria acontecer. E aí a gente vai ter um grande processo de debate público, porque essa lei vai demorar anos para ser promulgada, mas vai refletir o valor da sociedade, né? Porque eu entendo muito que muitas vezes o nosso sentimento ativista, eles espelham aquilo que é mais importante para a gente, mas a sociedade nem sempre está nos acompanhando. E a gente precisa, então, demonstrar para a sociedade o porquê que nós entendemos que aquilo é importante, é necessário. No caso da arqueologia, como eu não sou arqueóloga, eu digo, gente, eu sou muito preocupada com o valor histórico, com certeza, com o valor histórico arqueológico, mas eu não vejo necessidade de todo empreendimento fazer um estudo arqueológico prévio, porque isso vai aumentar muito o custo dos empreendimentos, às vezes até empreendimento pequeno. Como eu sou da área ambiental, eu reconheço que a gente precisaria fazer estudo ambiental prévio de tudo, praticamente, entendeu? Então, mas a sociedade precisa compartilhar dessa nossa visão se nós quisermos que isso se torne obrigações generalizadas, né? Então, primeiro ponto, voltando aqui, acredito que a gente deveria ter frequentemente cursos dentro dos órgãos técnicos para falar sobre o sistema normativo para os técnicos, dizer, olha, por mais que você entenda isso, se isso não está em lei, você não pode exigir isso. Por quê? Porque para exigir isso precisaria ter uma lei. Então você pode fazer uma tese de doutorado sugerindo isso, leve para um deputado e peça para um deputado iniciar um processo legislativo para transformar isso em lei. Doutora? Eu queria responder, mas só depois de terminar. Sim, pronto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Aí agora, entrando no caso específico que tu trouxeste, que eu achei maravilhoso, existe aí uma lacuna da lei, como tu disseste no caso, né? Nesse caso, eu compreendo bem o princípio da precaução, já fiz inclusive uma recension de uma obra dentro de uma revista científica que a doutora Alexandra Aragão organizou sobre o princípio da precaução, né? Então, o princípio da precaução ele é ativado, né? A gente ativa ele, chama ele, quando não tem certeza científica sobre aquele, ainda persiste incerteza científica, que é o caso, vocês não sabem se ele está misturando agrotóxico vencido com agrotóxico novo, vai dar problema ou não, assim, mais problema, a gente já sabe que agrotóxico é muito prejudicial ao ambiente, à vida, mas certos agrotóxicos são autorizados por lei, então a gente não pode barrar que se use, que se faça, né? Se eles estão autorizados por lei, precisaria ter lei. Se a gente entende que determinados agrotóxicos não deveriam mais ser permitidos, a gente tem que bater lá na porta do deputado, do senador, enfim, ou se é uma resolução, não sei se do agrotóxico é do CONAMA, a resolução, mas tem que vir uma lei determinando quais são, se são permitidos ou não. Se ele é permitido, ele está permitido, não tem o que a gente, como agente público, como técnico, fazer. E no caso aí desse que não tem uma norma clara dizendo se pode ou não pode misturar, eu entendo o uso do princípio da precaução, mas o princípio da precaução, ele diz que você vai tomando medidas adequadas conforme a gravidade do caso, conforme as circunstâncias vão exigindo, entendeu? Em que sentido? Pode ser, eu não estava no caso com todos os detalhes para saber, então pode ser que pelo princípio da precaução, embargar mesmo a obra fosse o mais indicado, porque já existem pesquisas científicas que mostram que misturas de agrotóxico vencido com novo dá um problema muito grande, né? Pode ser. Pode ser que já estavam surgindo casos de pessoas doentes e ninguém sabe qual a causa da doença, pode estar ligado a esse agrotóxico misturado. Pode ser que já estava dando evidências no monitoramento ambiental do entorno, das empresas no entorno, de que a fauna estava decaindo, né? A população de certas espécies estava decaindo. Pode ser que já tivesse todas essas evidências. E aí sim, pelo princípio da precaução, peraí, vamos parar essa atividade, vamos parar isso aqui enquanto a gente estuda mais isso e ver se é seguro ou não. Se não tiver nenhuma evidência disso, de que as pessoas estão ficando doentes, que vai ter um declínio da fauna no local, se não tiver nenhum estudo científico dizendo que tem algum problema misturar o vencido com o não vencido, se for uma mistura muito ínfima, uma porcentagem muito pequena, não sei, eu precisaria olhar os detalhes, né? Daí eu entendo que talvez a medida pudesse ser
olha, para com essa mistura, eu vou deixar a sua fábrica funcionar, mas para com essa mistura por enquanto, até que você nos apresente, você e outro órgão imparcial também, vai nos apresentar um estudo demonstrando que é seguro. Entendeu? Assim, embarca aquela atividade específica, né? Não a fábrica inteira, enfim. Então, eu acredito que depende muito das circunstâncias e você tem que ir sempre buscando a proporcionalidade. Assim, olha, o que é suficiente para eu evitar danos catastróficos, né? Mortandade de pessoas, o declínio grave na população de espécies animais, o que é que eu preciso fazer com o mínimo de intervenção possível, com o mínimo o mínimo de intervenção que está fora da lei, assim, que a lei não está me embasando, né? Que eu não tenho uma lei expressamente me autorizando a fazer aquilo. Então, acho muito interessante o teu caso, porque é justamente aqueles casos bem paradigmáticos, né? Aqueles casos difíceis, os hard cases que a gente se vê diante dele. E aí, voltando aqui, falando de uma forma mais genérica, então, acredito que os técnicos têm que ter cursos frequentes, oficinas para entender o sistema normativo. E segundo ponto, sempre que possível, e eu acho que é possível quase sempre, né, fazer reuniões técnicas com as partes interessadas. Por exemplo, no caso da empresa, você tem uma empresa interessada aí, né? Então tem que sempre ouvir a empresa, a Anvisa e outros órgãos relacionados a isso. Chama professores da universidade que trabalham no tema, coloca todo mundo dentro de uma sala para uma reunião técnica, né? Às vezes, na minha visão, quando a gente tem esses problemas muito técnicos, é melhor fazer uma reunião técnica do que uma grande audiência pública em que vai todo mundo e que vai se tornar mais uma polêmica sem fim, se agrotóxico de uma forma genérica deveria ou não ser proibido, né? Porque se você, por exemplo, convoca uma audiência pública, vai todo mundo com cartaz lá, tipo, agrotóxico mata. Ok, mas não é isso que a gente está discutindo nesse momento, a gente está discutindo esse caso específico. Então, às vezes, reuniões técnicas com as partes envolvidas, interessadas, são muito mais proveitosas, né? E você direciona a reunião para uma solução. A gente está aqui não para ficar polemizando, a gente está aqui para solucionar. Qual é a solução para esse caso? Então, eu acredito muito nessas duas formas, né, de você conseguir balizar dentro da ação estatal, né, a atuação do Estado pró-ambiente, pró-desenvolvimento sustentável, mas sem recair nesses riscos que eu falei aqui na palestra. Professora? Sim, obrigada. Eu queria também reagir em relação à questão que foi colocada, trazendo aqui algumas reflexões e uma experiência sempre que vem de outro sítio, não é? Porque é a minha experiência europeia. A primeira questão que eu queria colocar: consideraram o acidente de Toulouse 2001 com os outros de França? Não. Então, vou talvez tomar só uns minutinhos para contextualizar isto. Então, acho que há, por vezes, na abordagem dos problemas ambientais, uma generalização excessiva que acaba por diabolizar alguns problemas que não deveriam ser diabolizados. Concretamente aqui no Brasil, usam a expressão agrotóxicos, nós utilizamos outras expressões, genericamente usam agrotóxicos para designar tanto substâncias que nós chamamos de biocidas, que são substâncias para controle de pragas agrícolas, como substâncias fertilizantes. Os biocidas, para nós, serão efetivamente agrotóxicos porque a toxicidade é uma característica de perigo de determinadas substâncias químicas que são perigosas para a saúde em contacto com a pele. É isto que está definido na legislação. Tóxico é só o que é perigoso para a saúde se for ingerido ou em contacto com a pele. Isto é verdade, portanto, para as substâncias biocidas. Para as substâncias fertilizantes, azoto, por exemplo, que é um dos mais utilizados, fósforo e azoto, mas no caso eu quero me referir concretamente ao azoto, o problema não é ser tóxico em contacto com a pele, o problema é ser extremamente explosivo. Um dos casos mais interessantes de riscos ambientais que nós damos como exemplo, riscos provocados pelo homem, foi uma explosão gigante, equivalente, foi
equivalente a uma explosão de 20 a 40 toneladas de TNT, ouvida a 80 km de distância, que resultou em 31 mortes, 2.500 feridos, danos de 1 bilhão de euros, e foi o quê? Uma fábrica de azoto. Porquê é que o azoto explodiu e o que é que aconteceu? Sabendo nós que nesta altura nós já tínhamos em vigor uma lei que nós chamamos na Europa a legislação Seveso, que é uma legislação sobre prevenção de riscos de acidentes industriais graves, e de acordo com essa legislação Seveso, todas as indústrias que lidem com substâncias que em determinadas condições de calor ou de pressão possam ser explosivas, por exemplo, ou ter outros perigos, mas concretamente explosivas, devem ter certas condições de armazenagem, etc., que devem ser respeitadas. Esta fábrica em Toulouse, a Azote de France, que era o nome da fábrica, respeitava todas as regras. E, no entanto, aquilo explodiu. Depois fizeram uma peritagem e descobriram que o problema era o azoto devolvido fora da validade, que estava armazenado ao lado da fábrica, porque a legislação europeia se aplicava só ao produto, à matéria-prima para fabricar o produto e ao produto que ia ser colocado no mercado, ou seja, era a matéria-prima do azoto e o azoto ensacado para depois vender. Não era o que eles chamavam os rejeitos, que era azoto fora da validade, que os agricultores devolviam e que ia para a fábrica e ficava lá, ao sol, sem cobertura, tudo ao monte, e explodiu. E fez uma cratera de 30 metros de profundidade. Estou a ver aqui na Wikipédia, AZF Wikipédia. Portanto, é uma coisa que era importante quando nós lidamos com questões ambientais, é não utilizar uma palavra genérica para tudo, que engloba uma série de substâncias e de riscos. Não se tratava, portanto, do risco de contaminação do solo ou riscos para as pessoas por ingestão ou inalação. Imagino eu que se fosse azoto, não sei se era, se trataria de riscos mais graves de explosão. Isto por um lado. Por outro lado, sendo uma situação de risco, convocar o princípio da precaução perfeito e deveria ser aplicado, concordo com o que disse, que talvez se justificasse aplicar ao nível técnico sem necessidade de consulta da população. É uma questão, a população deve sempre ser ouvida, obviamente, temos que sempre ter a preocupação de envolver os cidadãos, que são as potenciais vítimas, não é? São os vizinhos, são as pessoas que estão por ali, é quem vai morrer. Mas, havendo regras técnicas, e algumas existem, aplicáveis, então há urgência em decidir e, portanto, também concordo que as medidas de precaução devem ser proporcionais, mas a proporcionalidade não é só embargar ou não embargar. A proporcionalidade pode ser, a partir de agora, vocês param com essa prática. Até nós irmos fazer experiências em laboratório ou contactar entidades noutros pontos do mundo que tenham experiência nisto, e que nos digam se essa vossa prática faz sentido, porque efetivamente os adubos químicos têm um prazo de validade muito curto, o que não é chatice para a fábrica que vende, e daí esta prática mistura um bocadinho, porque com a passagem do tempo o azoto fica mais instável e, portanto, mais facilmente reagir, mais facilmente explosivo. Mas então a proporcionalidade não tem a ver com embarcar durante muito tempo ou pouco tempo, ou embarcar agora ou embarcar depois, tem a ver com usar medidas imaginativas que poderiam ser vamos obrigar-nos a fazer experiências em laboratório com pequenas quantidades, em ambiente controlado, para nós percebermos se está aí a agravar ou não a situação de risco de explosão. Se fosse esse o problema, estou a admitir, mas podia se calhar até nem ser. Mas enfim, medidas imaginativas que sejam impostas ao operador sem o obrigar a parar. Agora não parar porque isto é tudo perigoso. Não, pode continuar a pôr os seus agrotóxicos, respeitando as regras, mas essa prática aí que nos levanta aqui umas dúvidas sobre se está ou não a agravar os riscos, vamos suspendê-la. Não voltem a misturar isso, ponham aí separado e daqui a 3 meses a gente responde e diz o que é que vão fazer. Portanto, a proporcionalidade está aqui nesta imaginação jurídica, vou sempre a bater nesta tecla, que agora é a minha pedra de toque, é a imaginação jurídica. Agora, queria perguntar uma coisa. Eu estive a consultar aqui a legislação europeia, mas não conheço a legislação brasileira. Porquê que dizem, com tanta à vontade, ou à boca cheia, como nós dizemos, que não estava prevista na lei aquela prática e, portanto, havia ali uma lacuna legislativa? Na nossa legislação europeia,
artigo 11 da legislação sobre prevenção e controle dos acidentes industriais diz, portanto, os operadores devem garantir que tomaram todas as medidas preventivas para evitar a poluição, que aplicaram as melhores técnicas disponíveis, que não causam qualquer poluição importante, que evitam resíduos, que a energia é utilizada eficazmente, que tomam, agora a linha G, que tomam todas as medidas necessárias para prevenir acidentes e limitar os seus efeitos. A linha H, quando a cessação definitiva das atividades, que tomam as medidas necessárias para evitar risco de poluição e reporte. Não tem uma cláusula geral assim, onde digam isto entra ali na cláusula geral de todas as medidas necessárias para prevenir acidentes e evitar efeitos. Uma cláusula nesse sentido até tem. Sim, tem. Então não tem. Eu acho que a pergunta dela foi no sentido, ok, quais são as medidas necessárias, assim, se vai ou não vai ter o impacto ambiental nas pessoas ou no ambiente em decorrência dessa prática, né, de misturar o agrotóxico. Eu acho que era nesse sentido que não tinha previsão legal, né? De uma lacuna. Porque a gente tem a lei de agrotóxicos, que a gente chama aqui, né, que fala, é uma lei gigante, extensa. Peço desculpa, é uma lei sobre extração, transformação ou utilização agrícola? Sobre produção. Portanto, a transformação industrial, sim, ok. E aí ela então traz princípios a respeito de produto técnico, produto formulado, produto técnico é o princípio ativo, produto formulado do agrotóxico em si, as questões de fiscalização, órgãos competentes, a obrigação do usuário, do consumidor, de devolver o produto quando vencido após 6 meses, mas ela não traz dentro dessa lei, que é tão grande, nada a respeito de utilização de agrotóxico vencido. Ela traz sim alguns artigos ali falando da obrigatoriedade do consumidor em devolver o produto vencido, mas ela não diz se a empresa, ao receber esse produto, ela pode pôr uma nova data de validade ou mesmo incluir no processo de uma produção de um novo produto. Mas vê-se claramente que a indústria, que sabe com o que é que está a lidar em termos de material e de perigo, não punha simplesmente no mercado, eles diluíam noutros, não era? Portanto, faziam um novo produto, misturavam um bocadinho de Não antigo. somente, Mas também só colocavam um novo rótulo, uma uma nova qualidade. mais 6 meses. Sim, Mas isso daí, na minha visão, só colocar um novo rótulo, na verdade, na minha visão, é uma fraude. Assim, porque o produto é o mesmo, está vencido. A gente entrou justamente com essa questão da defesa do consumidor. A gente utilizou a defesa do consumidor que prevê a enganação. Né? O consumidor está achando que é aquela Porque assim, eu estava imaginando assim, misturar ali 1% de coisa vencida cada um para, sei lá. Mas assim, você só trocar o rótulo é uma fraude. Na minha visão, na verdade, isso não, para além de direito ambiental, adentra em várias outras searas jurídicas. O desenvolvimento disso, dessas diversas reuniões, que obviamente incluiu a empresa, junto com a MAPA, Anvisa e IBAMA, foi a alteração da lei de agrotóxicos. Né? Então, a lei de agrotóxicos ela foi reformulada depois de quase mais de 30 anos, a gente está com uma nova lei e foi incluído isso. E a empresa... Essa possibilidade? Sim, a partir de agora, então, é permitido. Mas, assim, mas eles teriam que fazer, por exemplo, um teste naquele agrotóxico vencido para ver se o agrotóxico está ok. E aí a gente acompanhou as análises de laboratório que eles afirmam que a eficiência agronômica é mantida. A eficiência agronômica é mantida quando você simplesmente eles fazem uma análise do produto vencido, verificam a eficiência agronômica e conseguem determinar que aquele produto pode ser utilizado por mais 6 meses. Ou mesmo uma amostra que foi inserida num novo processo, diante de uma análise laboratorial, a eficiência agronômica foi mantida. Então, para a empresa, isso é o que conta, né? Mas dentro dos aspectos da segurança ambiental e de saúde pública, não tem nenhum estudo. Eu acho que a lacuna aí não é só jurídica, é científica também. Está precisando de estudos para ver se esse agrotóxico vencido, mas que ainda está com eficiência agronômica, as propriedades dele continuam as mesmas também para questões ambientais. Ou se, como a doutora falou, ele vai aumentar o seu risco de explosão, entendeu? Acho que, eu acho que o princípio da precaução é muito bem usado aí para, como a doutora falou, olha, para com essa atividade, por enquanto bem aqui, essa de mistura ou de colocar um novo rótulo no produto, né? Enquanto não tem novos estudos, precisa de novos estudos aí. Foi o que foi feito de fato, a gente suspendeu
né? Sim. As 3 atividades bem Sim. específicas que têm um nome próprio, mas, como eu te digo, a legislação ambiental e o campo ambiental, o poder público, as políticas públicas ambientais, elas sempre estão um pouco atrás, essa é a minha opinião, das políticas públicas econômicas. Então, diante dos debates, das reuniões técnicas, foi incluído então, a permissão da nova lei, mesmo a gente ainda tendo um vácuo científico, uma lacuna científica a respeito dos efeitos que isso pode causar na saúde pública e no meio ambiente. Hoje aqui diz que já houve acidentes cá em Cubatão e São Francisco do Sul. Emílio? Pronto, complementando o que a colega estava dizendo, tem uma explicação até sociológica. Assim. A economia ela é muito mais dinâmica do que o direito. O direito ele sempre vem depois, né? Depende. Não, porque assim... Se nós podemos ter um direito proativo, agora na União Europeia, o lema da produção jurídica é criar direito que seja F4F, Fit for the Future. Não, pronto, eu não conheci. Mas aqui no sentido de que a atividade econômica está se desenvolvendo. Né? E você não tinha um parâmetro para classificar se aquela mistura de agrotóxicos, substituição de lacre, de rótulo, seria algo legal. Né? Mas aí surge a questão do princípio que vai ajudar no caso concreto. Né? Em relação ao ativismo normativo, assim, o que eu percebo é um abuso do poder regulador, que era para ser positivo, porque ele permite que você tenha uma solução mais rápida do que o poder legislador. Exato. Que é mais lento, né? É muito lento o legislador. Exatamente. Mas qual que é a grande questão que eu percebo? A questão material, a questão da compatibilidade daquele ato regulador com a lei, né, com a Constituição, né, com todo o sistema normativo. Né? E aí talvez uma solução seria qualificar o procedimento. Entendeu? E aí, como bem você falou, né, com o envolvimento da sociedade, até porque dentro da seara ambiental a gente tem o princípio da participação, da cooperação. E aí eu vejo que os colegas que estão na esfera pública, que têm esse anseio de transformar, né, de mudar a realidade, precisam talvez investir esforços em qualificar, né, a atuação regulamentada do Estado para que ele seja efetivamente funcional, legal e ao fim e ao cabo possa realmente cumprir uma finalidade pública. Muito bom, exatamente o que eu proponho aqui. Qualificar esse processo de elaboração de normas regulamentadoras, né, para que envolva a sociedade. E aí, voltando para o que eu tinha falado anteriormente também, quando a gente tem normas muito técnicas, na minha visão, é muito necessário que, pelo menos as primeiras reuniões, antes de você fazer uma minuta da norma, sejam reuniões mais técnicas, que você chame a sociedade civil, as lideranças técnicas, digamos assim, antes de abrir para todo mundo, porque se você leva uma minuta mal feita para todo mundo, vai dar uma polêmica tremenda e você não vai conseguir mais avançar ali, né? E aí, na minha visão, você tem que começar o debate, chamar a sociedade, representantes mais técnicos da sociedade, a academia, os próprios setores econômicos interessados, que têm pessoas técnicas dentro das empresas que vão poder explicar, falar, tanto a parte comercial do negócio como a parte técnica do negócio. E aí você vai elaborar uma minuta, por exemplo. Depois que está elaborada a minuta, a depender também do interesse da sociedade por aquilo, se vai impactar muita gente ou não, enfim, aí você pode fazer uma audiência pública e aberta para todo mundo. Mas eu acho muito necessário, eu nunca vi, por exemplo, consequência negativa, mas apenas consequências positivas de você ter reuniões técnicas. Sabe, quando o órgão ambiental chama pessoas técnicas para dialogar, eu nunca vi sair algo ruim disso. Não, ao contrário, só sai coisa boa, só sai assim, possíveis soluções. Pode ser que não saia nenhuma solução, pode ser que não se entendam, né? Mas eu nunca vi uma consequência negativa. Agora, quando você, digamos, não tem nada, não tem uma conversa prévia técnica elaborada ainda, aí faz a norma de gabinete, né? Dentro do gabinete, sem ouvir outros setores interessados, e já publica a norma, ou às vezes faz uma audiência pública para todo
todo mundo com aquela norma, depois, se tem um porém técnico, um problema técnico na norma, é muito difícil depois tu retirar, assim, tu voltar atrás depois que já foi apresentada. Né? Um exemplo disso, por exemplo, está tendo uma discussão lá em São Luís sobre o distrito industrial, a qualidade do ar do distrito industrial, não sei se tu está acompanhando essa discussão. Colocaram já na mídia isso, então já teve audiências públicas para todo mundo, que está sendo feito o monitoramento da qualidade do ar do distrito industrial pelo poder público. Eles têm 4 máquinas de monitoramento espalhadas pelo distrito industrial. As empresas também têm suas máquinas próprias espalhadas para monitorar o ar nas suas áreas de influência. E aí as máquinas do poder público, do monitoramento do poder público, deram, algumas delas, limites ultrapassados para alguns padrões. Por exemplo, monóxido de carbono, deu ultrapassado. E aí colocaram isso numa audiência pública. E aí qual foi a questão? A maior confusão do mundo, e quando foram ver, na verdade, esses pontos que deram ultrapassados não eram pontos próximos de nenhuma empresa. É porque a monitoramento do poder público, essa máquina específica, esse ponto específico, foi colocado na frente de uma garagem de caminhão, onde os caminhões saem. Então, todo dia, naquele horário específico, tem um fluxo muito grande de entrada e saída de caminhões, e o monóxido de carbono foi lá para cima. E aí a sociedade agora já está revoltada com as indústrias que não tem a ver com aquela garagem de caminhão, sabe? E o monitoramento feito pelas indústrias, na área de influência de cada uma delas, os padrões estão todos ok, tá tudo normal, não tem nenhuma ultrapassagem legal, tá tudo ok. Agora vai explicar isso agora para a sociedade, a confusão já está feita. Então, eu participei de uma reunião técnica do Ministério Público que foi feita recentemente, e aí a gente pode falar, olha doutor, bem aqui, esse ponto que deu mais problema está na frente de uma garagem de caminhão, que não é de nenhuma das empresas aí que estão sendo acusadas de ser as vilãs da história. É uma garagem de caminhão, todo dia entra e sai caminhão, e justamente no horário de saída e entrada é onde o pico dá o pico de maior concentração do monóxido de carbono. Pois bem, e aí agora não sei por que vai ser feito, se vai ser feita uma nova audiência pública para explicar isso para a sociedade, mas o problema está montado, assim, ninguém mais vai acreditar, essa é a verdade, ninguém mais vai acreditar, já tem até projeto de lei aí, provavelmente as pessoas já estão pedindo para pararem o Distrito Industrial de São Luís, para todas as indústrias, para tudo, porque a situação do ar está que nem Bangladesh, e não está, um ponto específico deu muito ruim, que era o ponto colocado na frente da garagem de caminhão, tá? Mas, então, uma reunião técnica prévia teria evitado esse problema grande que a gente tem agora lá. E aí depois você coloca sim para a sociedade toda saber. Eu sou extremamente favorável, é claro, assim, os dados, os monitoramentos, tudo está transparente, está no site das instituições, está tudo disponibilizado para a sociedade, tem que ter transparência. Mas como eu falei, né? Teve problema, chama a parte técnica para entender onde é o problema, o que é o problema, qual é a fonte do problema, a causa do problema, e disponibiliza depois o diagnóstico daquilo de forma correta. Eu penso assim, que é importante esse processo de elaboração normativa, né, como etapas, né? Uma etapa exante, né, você discute, né, e tem esse envolvimento com os stakeholders, né, as partes que serão afetadas pela implementação, e uma etapa ex-post, em que você disponibiliza a própria norma para que ela seja submetida à crítica. Sim. E aí, o processo seguinte é a publicização para que produza seus efeitos jurídicos. Então, você consegue daí superar, né, muitos desafios. Sim. Veja que no processo legislativo que demora anos, né? Mas ele segue isso, porque um projeto de lei passa por várias comissões dentro do Congresso Nacional, comissão da Justiça, comissão disso, comissão daquilo, e aí chamam pessoas da sociedade especializada naquilo para elas falarem nas comissões. Então é um processo bastante participativo, que você ouve as pessoas técnicas envolvidas naquilo, não só as técnicas, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi muito impulsionada pelos catadores que iam lá fazer pressão para a política nacional ser promulgada, né? Então, tem muita participação da sociedade durante a elaboração de um projeto de lei. Qual é o problema das normas técnicas, né? As normas regulamentadoras? É porque elas não passam por tudo isso. E aí tu falaste muito bem, tem que ter, como se fosse um mini procedimento
legislativo. A gente tem que, o procedimento legislativo que demora anos, a gente não pode esperar anos, né? Mas assim, de uma forma mais reduzida, seguir essas etapas também. Né? Fazer essas etapas de uma forma mais reduzida, de uma forma mais célere, mas fazer essas etapas na hora de elaborar uma norma técnica também. Tá bom? Pessoal, vamos para as apresentações. Vamos lá.